Amém, meus irmãos? Saludos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu me chamo Marcia Andrade, eu quero orar com vocês hoje, aqui, por essa plataforma. E quero convidar a Jussana. A Jussana vai estar também aqui pregando a palavra, no nome de Jesus Cristo, conosco. Quero pedir a você também que siga lá, e também que lá eu estou postando diariamente a oração, às 11h30, e a oração e pregação às 19 horas. Então me siga lá, para estar acompanhando. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. A Jussana já está aqui. Amém, a paz do Senhor. Senhor, tudo Tudo bem? bem? Bem, Tudo graças a Deus. bem. Que bom. Então nós vamos começar orando, né, Jussana? Dirige a oração hoje. Tá Amém. bom? Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nesta hora de oração, estamos aqui nos colocando diante da Tua presença para implorar a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, venha nos livrar, venha nos guardar do mal, Senhor, porque somente o Senhor que pode, Senhor, guardar a nossa vida no meio desse vale que estamos enfrentando. Assim como diz a tua palavra, que não adianta nada o sentinela estar a vigiar, se o Senhor não tiver de olho, né? Vigiando, ajudando, nos cuidando, guardando a nossa vida. Meu Deus, será em vão o nosso trabalho se nós não estivermos na direção do teu Espírito Santo. Deus venha guardar a cada vida, venha visitar cada pessoa que estará vendo esta live. Venha visitar a vida da irmã Márcia, venha fortalecer a vida dela, dando a ela graça, ânimo, força, revestimento espiritual e tudo aquilo que ela necessita. Deus, acampa os teus anjos, guardando nossa vida, nosso lar, repreendendo toda retaliação, toda fúria. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Glória a Jesus. Já podemos entrar com a palavra? Podemos? Então, vamos falar hoje sobre Daniel, né? Daniel, seu versículo 9. Daniel, versículo 9. Isso. Livro de Daniel, seu versículo 9. Uma palavra breve para a nossa meditação nesta noite. Vamos Amém. ler a partir do versículo 3, amém? Daniel 9, versículo 3. E diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecados e cometidos iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não dermos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá da vergonha. Como hoje se vê os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Amém? Vamos ler somente até aqui, porque é um versículo grande, né? Mas essa oração de Daniel vale a pena ler e meditar em cada palavra que Daniel ele descreve nessa oração de súplica de alguém que estava ali se derramando nos pés do Senhor. Porque hoje vamos falar sobre oração. A oração é o alimento espiritual para o crente, né? Um crente que não ora, ele não tem intimidade com Deus. Um crente que não ora, ele é um crente fraco, que as lutas abate ele facilmente. E nesse livro de Daniel, nós vamos ver a história, a trajetória de Daniel. Daniel é um homem que foi fiel ao Senhor, um homem que era íntegro, que se desviava do mal, que ele não queria ali se corromper
com as coisas do mundo, com as coisas do reinado, porque se nós formos entrar a fundo na história de Daniel, vamos ver que Daniel ele era príncipe, mas por causa do pecado do povo, ele acabou sendo levado cativo também, né, para a Babilônia. Porque, como ele mesmo descreve na sua oração, Deus enviou seus profetas para avisar ao povo. Olha, se conserta. Olha, se arrepende. Olha, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Mas as pessoas não davam ouvido. Não queriam saber de se arrepender, de voltar o coração deles para Deus. A palavra de Deus diz que ele é que exalta e ele mesmo é quem abate. Então, o povo de Israel, eles eram um povo vitorioso. Por quê? Porque era a nação eleita. A raça que o Senhor escolheu para ser seus súditos. Eles viviam debaixo da proteção de Deus. Mas é tão maravilhoso viver sobre a proteção de Deus que muitas vezes nós nos esquecemos que tudo que nós temos vem de Deus. E começamos a relaxar. Achamos que as coisas que era pecado não é mais pecado, que não precisa mais santidade, não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais obedecer, não precisa ler a Bíblia, não precisa fazer mais nada. Porque temos a proteção de Deus. E aí começamos a nos desviar, a fazer tudo conforme nós queremos, os nossos próprios deleites, né? E assim aconteceu com aquele povo. E o Senhor, ele começou a enviar os seus alertas, porque nada acontece na nossa vida sem que o Senhor primeiro ele nos avisa, né? E o Senhor enviava os seus profetas a pregoar a sua palavra, a pregoar o arrependimento, né? Veio Jeremias, veio Ezequiel, né? Vieram outros profetas e sempre falando aquilo que o Senhor mandava. Mas é difícil, né? Quando a gente ouve que nós precisamos de conserto, que nós precisamos nos voltar verdadeiramente ao Senhor, que nós precisamos obedecer à Bíblia, voltar ao primeiro amor, né? Não é fácil. E muitas pessoas ouviam Jeremias profetizando e pensavam, não, isso não é de Deus, não. Queria somente ouvir as bênçãos, queria só os milagres, queria só, né, os bens. Mas na hora de receber a correção, eles não queriam aceitar. Então, tudo aquilo quanto o Senhor mandou Jeremias profetizar, aconteceu. Porque o povo já estava mais do que sabendo que se eles não se arrependessem, o Senhor iria permitir que se levantasse uma nação contra eles. Naquele tempo haviam guerras, né? Um povo contra outro povo. E era comum isso acontecer. Mas Israel vencia porque estava na proteção de Deus. Mas, como eu disse, o Senhor ele exalta e ele mesmo abate. O mesmo Deus que exaltou o povo de Israel foi o mesmo que permitiu eles serem abatidos. E o Senhor permite Nabucodonosor invadir Israel, acabar com tudo lá em Jerusalém, destruir o templo de Salomão, até o rei foi morto, né? Então nós vemos que muita gente morreram, muitas pessoas foram levadas cativas, né? Outras conseguiram fugir, né? Mas isso aí era o que? Era a mão de Deus, era o juízo de Deus sobre a terra. E se nós pegarmos a palavra de Deus e trazer aos nossos dias, vamos ver que nós estamos passando por isso também. Todos os dias tínhamos cultos, todos os dias era pregada a palavra, todos os dias nós encontrávamos pessoas evangelizando, entregando folheto nas ruas, falando do amor de Deus. Muitos têm um crente dentro de casa, né? E ali nunca deram crédito à palavra do Senhor. Sempre escutaram que precisavam se render, sempre escutavam que precisavam se arrepender, mas não davam crédito. E aí o Senhor também permite o coronavírus, que tem matado a muitos, né? Mas o Senhor promete guardar aqueles que são fiel a Ele. Veja que Daniel, ele era fiel ao Senhor, mas ele também foi levado cativo à Babilônia. Mas o Senhor honrou a Daniel lá, né? Foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram pelo processo também. Não é fácil também para quem é fiel. O Senhor, ele prova a nossa fé. Daniel, ele teve que enfrentar o leão, a cova dos leões. Mas ele provou que ele era fiel ao Senhor. E aqui nessa oração que Daniel faz ao Senhor, ele faz uma oração pedindo perdão pelos pecados dele, pelo pecado do povo. Ele queria
saber do Senhor o que estava acontecendo, e ele se humilha nos pés do Senhor, né? Daniel, ele estava dentro do palácio. Ele poderia muito bem cruzar os braços, porque para ele estava muito cômodo, estava tranquilo, sossegado lá no palácio. Enquanto muitos estavam sofrendo a perda dos seus familiares, estavam ali escravos, né? Mas Daniel, ele era um homem diferente. Ele começou ali a se derramar nos pés do Senhor, em oração, em súplicas e em jejum, né? Não precisa ninguém falar para nós que nós precisamos orar, precisamos jejuar, nem que seja ainda uns 5, 10 minutos, porque a gente faz conforme a nossa força, e é o Espírito Santo que nos ajuda. Nós só precisamos pedir a ajuda dele, porque ele está na terra para nos ajudar. Então, muitos falam, eu não consigo orar, eu não sei orar, eu não consigo jejuar. Mas por que não começa a orar pedindo ajuda dele? Sendo sincero com ele, né? Fala mesmo, Senhor, eu não consigo orar, me ajuda a orar. O que é uma oração? A gente passa 2, 3 horas falando com alguém no Zap, falando com alguém no celular, vendo o YouTube, fazendo tantas coisas. Se a gente começasse a... Não precisa nem ajoelhar, senta e começa a falar, olha Deus, hoje me aconteceu isso. Hoje eu acordei me sentindo assim. Hoje eu não estou bem, eu estou sentindo dor aqui, dor acolá, eu estou me sentindo triste. Começa a falar com ele, porque ele é o nosso amigo, né? A gente fala muitas vezes com alguém que está ao nosso lado, porque nós estamos vendo aquela pessoa, mas eles não podem fazer muita coisa, né? O máximo que vai poder fazer, algumas pessoas vão te ajudar em oração, mas outras só vão colher a tua vida e espalhar os 4 ventos. Né? Então a gente chama Jesus para sentar perto de nós e começamos a falar com ele. Depois ali pede a ele, Deus, fala comigo através da tua palavra. Abre a Bíblia e crê que aquela palavra que abriu ali é o Senhor que está falando com você. Ainda que seja uma correção, porque ele corrige e exorta todos aqueles a quem ele ama. Então, antes da bênção chegar, primeiro ele vai nos corrigir. Primeiro ele vai nos limpar. Primeiro ele vai nos moldar para depois ele nos abençoar. Não há vitória sem luta e não há luta sem vitória. Veja que Daniel, para ele receber a honra de Deus, ele primeiro teve que enfrentar os leões. Ele primeiro teve que enfrentar os açoites, porque ele também foi levado cativo. Ali ele estava numa posição de príncipe, mas ele era escravo. Ele estava numa terra que não era dele. Então Daniel, ele tinha consciência do Deus que ele servia. E nós precisamos ter esse tipo de consciência nos dias de hoje. Estamos enfrentando um inimigo invisível. Nós não podemos ver o vírus, não sabemos onde ele está. Mas nós cremos que Deus é poderoso para nos guardar. E ele vai estar conosco, né? E muitas vezes, muitos estão em quarentena total e pegam o vírus e não sabem como. Né? É o juízo de Deus. O Senhor, ele guarda a nossa vida. Ele vai nos honrar a nossa fé, mas nós precisamos também ser como Daniel. Daniel, ele poderia estar dentro do reinado como príncipe, honrado, mas ele se humilhava para Deus. Né? E aqui ele fez essa oração, que eu já li essa oração algumas vezes, e eu fico pensando, meu Deus, essa oração é tremenda. Né? Ele fez uma oração de arrependimento. Será que nós não precisamos nos arrepender de nada? Será que não tem nada na nossa vida que está nos impedindo de chegar até Deus? Será que o Senhor não quer nada de nós, que nós se arrependa de alguma coisa? E nós só vamos saber disso como? Orando, como Daniel. Daniel, ele começa a orar e ele começa a se humilhar. Ele diz aqui na palavra do Senhor, aqui no versículo 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá da vergonha. Então, ele reconhece que é pecador, né? Que a justiça vem de Deus, mas ele está reconhecendo a sua fragilidade, a sua pequenez diante de um Deus que é todo-poderoso, né? E assim nós precisamos fazer, né? Muitos dizem, eu não sei orar, pois está aqui um exemplo de como orar. Uma oração de arrependimento, de humilhação, de alguém que está se lançando aos pés do Senhor, né? De corpo, alma e de espírito. Porque não adianta nada. Olha, Deus, pode mudar a minha vida, mas, ó, eu não mudo isso, ó.
As minhas roupas eu não troco de jeito nenhum. Deixar Deus nos guiar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E tirar para que Ele entre, né? O Senhor não habita em templos sujos, não habita em lugares que Ele vê que tem coisa ali que não condiz com a santidade dele, Ele não vai entrar. Mas em todo o tempo Ele está batendo na porta, pedindo para que nós permita que Ele entre e faça morada e faça a mudança. Porque Jesus ele está voltando. Já imaginou se Jesus volta agora e nós estamos assim, de qualquer maneira, querendo fazer a nossa vontade, querendo viver um evangelho do nosso jeito, porque a Bíblia é a mesma para todos. É Mas verdade. cada um que lê entende e interpreta de uma maneira diferente. E eu gosto de dizer que a Bíblia ela foi escrita e direcionada pelo Espírito Santo. Então, não tem ninguém melhor do que ele para nos dizer o que significa cada palavra. Porque se está aqui, tem algum significado. Se não fosse para estar aqui, não estaria. Mas se está aqui, é para que a gente veja, para que a gente entenda, para que a gente medite que as coisas não vão acontecer da nossa maneira. Assim como foi no tempos antigos, vai ser desse jeito também. Porque o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó não mudou. É o mesmo. Quem mudou fomos nós. Somos nós que hoje queremos tomar as rédeas das folhas de tudo, né? Quando o Senhor fala, né? Vinde a mim, que está cansado e oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então ele está chamando para que nós se chegue a ele. Como? A gente temos que buscar a Deus em humildade, com o coração puro, se entregando de verdade como Daniel, né? Daniel, ele estava ali numa posição de alguém que tinha posses, riqueza, né? Ele podia mandar e desmandar no reino, porque ele era um dos governadores, mas ele sabia que, além de tudo aquilo, ele tinha um Deus todo-poderoso. E ele não poderia se iludir, nem muito menos se corromper com a Babilônia, né? Porque ele não era da Babilônia. E assim somos Ele nós. poderia, ele poderia ter se corrompido, né? Porque ele tinha ali muito poder, né? Pois é. Mas ele não se achou grande o suficiente, deixou que o grande, que é Deus, regesse a vida dele, né? Exatamente. Esse livro de Daniel é um livro muito tremendo, né? Veja que Deus ele honrou Daniel desde o seu primeiro capítulo até o último, né? No Sim. meio dessa oração de Daniel, né? A Bíblia diz que Daniel ele ficou 21 dias orando, jejuando, se prostrando aos pés do Senhor, porque ele realmente queria a vitória. Nós hoje oramos um dia, 2 dias, se Deus não responde, a gente não quer mais nem orar. Já Daniel quer orou fazer 21 cara. dias. É a questão da perseverança, né? E, na Verdade. verdade, irmã Márcia, é que é tão interessante que quando Daniel ele dobrou o joelho dele no primeiro dia para orar, Deus ele já tinha escutado do céu a súplica de Daniel. E ele já tinha dado ordem aos anjos para que descesse com a resposta. Mas ali houve uma batalha no céu, né? Tá aí porque muitos crentes desanimam e não quer orar. Porque começa a orar Verdade. e não vê nada acontecer, aí acha que Deus não está ouvindo, né? Verdade. Mal sabe eles que existe uma batalha espiritual no reino espiritual e ele não É. consegue ver. Alguns conseguem sentir, alguns o Senhor mostra, outros não. É. Mas a gente tem que perseverar, porque o inimigo vai ficar de braços cruzados, vendo a nossa vitória chegar? Não. Ele vai lutar para a gente perder, para que a vitória não chegue, e depois que ela chegue, ele vai lutar para a gente perder, né? É. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor sempre em oração, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus a graça, o renovo, o fortalecimento, mas tudo é na oração. Porque a Bíblia diz que depois da batalha que aquele anjo enfrentou, para que Daniel recebesse a vitória, o anjo Gabriel, olha só, que assiste lá diante de Deus, ele foi face a face com Daniel. Veja que honra, né? Você poder estar frente a frente com alguém que está frente a frente com Deus, né? Não que nós devemos cultuar os anjos, né? Mas olha que privilégio que Daniel teve. E que nós também podemos ter.
Mas nós precisamos ter a sinceridade que Daniel também teve. Temos que ser sinceros com Deus. Olha, eu não consigo orar, Senhor, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Eu não consigo jejuar, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Temos que colocar a nossa fé em prática, né? Aí acha que Verdade. para orar precisa orar 1, 2, 3 horas? Não. Se que seja 5 minutos, mas que seja sincero, de todo o coração, né? Uma oração se humilhando, reconhecendo as suas falhas. Lógico que o Senhor ele vai ouvir. E a mudança vem aos poucos, né? Não Verdade. é aos poucos. Quando a gente Conforme coloca a lá a consistência, sementinha, né, com Deus, né? coloca lá a sementinha na terra, a gente não vê nada acontecer, né? Mas ali É. tá dando uma raizinha. Daqui a pouco começa a nascer a plantinha. Ela vai levar algum tempo para crescer, para dar fruto. E assim somos nós na presença do Senhor. É aos poucos, né? Nós nunca sabemos tudo. Sempre estamos em constante busca, porque nós sempre sabemos que nós precisamos aprender mais do Senhor. Né? Verdade. Então, medita nessa palavra, que o Senhor possa nos encorajar e nos dar força para atravessar essa pandemia, buscando ao Verdade. Senhor a fé para superar tudo isso e que o Senhor venha nos guardar, assim como guardou Daniel no meio da Babilônia. Amém? Pra você ver, né, Jussana, que Daniel é um exemplo, né, para nós dentro da Bíblia, de um homem íntegro, né, sincero, obediente e persistente. Verdade. Só que quando a pessoa ela tem muita fé em Deus, ela acredita no poder de Deus, na manifestação de Deus na vida dela, ela tem mais força, né? Porque nossa vida ela é regida pelo poder de Deus e a fé que nós temos em Deus. Verdade. Só que por causa do evangelho hoje ser oferecido às pessoas como troca, né? No sentido que, olha, você vai e você recebe isso, você vai à igreja e você recebe isso. Então, o evangelho hoje em dia ele está sendo oferecido muitas das vezes como uma troca, né? Se você for, Verdade. você ganha, né? E não é assim. E não é assim, né? O evangelho ele tem que ser oferecido mesmo, ele tem que ser propagado mesmo, mas em primeiro lugar como salvação, não é verdade? Porque a pessoa Verdade. sabendo que ela vai ser salva, as demais coisas é Deus que vai ajudar essa pessoa Verdade. a suportar, né? Você vê que quando esse evangelho é oferecido assim, muitos erroneamente pensam: Senhor, eu sou cristão e por que eu estou passando tudo isso? Mas observa a Bíblia, as pessoas de antigamente, quanto sofrimentos e obstáculos que elas enfrentaram, mas tem uma Verdade. diferença. Elas tinham Deus na vida delas e elas foram vitoriosas, né? Elas Verdade. passaram pela dificuldade, elas passaram pelas adversidades, mas elas foram vitoriosas. E hoje, por causa desse evangelho que está sendo oferecido como troca, às vezes as pessoas elas não conseguem suportar nenhuma pequenininha coisa. Elas já querem largar tudo e fugir. Porque já Acho que o pregaram assim crente para não aquelas passa pessoas. por nada, né? Sim, sim. Porque acha que o cristão não pode sofrer. E não é assim, né? É Porque Jesus verdade. Cristo fala assim, olha, tomar sobre si, né? Pegar a tua cruz, renunciar a ti mesmo, né? Depois que ouve o evangelho, você faz as renúncias, né? Porque você vai conhecendo a palavra de Deus que faz transformação, regeneração no coração, né? Então houve uma transformação. Então há uma transformação, há uma mudança. Então houve uma renúncia. E agora, toma a sua cruz, ou seja, a dificuldade, e segue Jesus Cristo. Mas sabendo que em tudo ele nos dá força, em tudo ele nos dá graça. Ele mesmo apontou para eles assim: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então vocês vencerão. Ou, como você tinha assim, vocês também vão vencer. Porque quem venceu primeiro foi Jesus Cristo. Mas só que as Verdade. pessoas não acho que assim, tem uma visão assim diferente, porque não, o cristão não sofre. Que é isso? Como assim o cristão não sofre? Olha esses homens valentes aí da Bíblia, essas mulheres valentes. Não sofreu? Pois é. Sofreu. Sofreram, Mas tiveram mortes terríveis, né? sim, e eles foram vitoriosos. Eles foram vitoriosos, né? Uns, até mesmo, que nem, vamos dar exemplo, Estevão foi apedrejado, mas mesmo assim ele negou o nome de Deus e viu ele na terra, né? Ele teve o privilégio de ver o céu aberto, né? E a Verdade. destra, o trono do Deus Todo-Poderoso. Então, Verdade. Daniel, ele merecia ir em cativeiro? Não. Não, não E era fiel, merecia, né? não merecia.
Assim como hoje, trazendo exemplo aí, pegando o gancho aí do que você falou aí, né, na palavra, Daniel, ele não estava praticando as ações que os outros em volta dele estavam praticando? Não estava. Mas por causa das ações de todos que ali praticavam, ele também foi em cativeiro junto. Mas lá no cativeiro, ele não se corrompeu. Em nenhum momento ele se corrompeu, não é verdade? E É, nós, hoje, estamos passando por essa perda na face da terra. E talvez, né, muitos estão andando retamente, né? A gente está andando, procurando ser o mais, se santificando em Jesus Cristo o máximo possível. Mas é por causa dos cristãos. Eu digo cristão de verdade, não estou falando do cristão que é só de aparência, não, né? Talvez não seja isso, não seja por causa dos cristãos, mas por causa do pecado da humanidade, todos precisam passar por essa circunstância, né? Que hoje está passando, não é verdade? verdade. Assim como Daniel foi levado no cativeiro e passou por tudo, não é É, verdade? e essa situação de Daniel, ela é bem curiosa, porque se a gente for trazer aos nossos dias, é muita semelhança. Porque hoje nós devíamos estar como Daniel, passando por esse cativeiro, né? Porque as igrejas estão fechadas. Nós não temos mais aquela comunhão, os cultos diante como estávamos acostumados. Estamos cada um em suas casas, então nós deveríamos estar sendo como Daniel, fiel, sem se corromper. Mas muitos estão se Só corrompendo. que se afastaram, né? Infelizmente, até É, se afastaram, né? muitos Infelizmente. caíram na fé e eles não suportaram, né? Aquele foi uma surpresa, pegou muita gente de surpresa, apesar de que o Senhor ele avisou, mas cadê que o povo deu crédito? Não deu crédito. Porque se desse crédito, ia aproveitar o tempo que o Senhor nos deu, porque Deus não falou hoje aconteceu amanhã, não. Ele falou e deu tempo para a gente se preparar. E muitos não deram crédito, assim como o povo também não deu. E só veio se lembrar na hora que estava sendo tudo destruído. Já imaginou o templo de Salomão? O Senhor deixou cada detalhe dele escrito na Bíblia, para a gente poder imaginar como ele era lindo, perfeito, cheio de É, ouro, cheio de riquezas. Meu Deus, eu fico imaginando como que foi maravilhoso estar dentro daquele templo. Mas eles ficaram tão cheios de si e eles esqueceram de que eles precisavam de Deus. E o Senhor permite o Nabucodonosor acabar com o templo também, né? Tanto que esse livro de Daniel, e quanto mais a gente lê a Bíblia, cada livro ele está ligado um ao outro, né? Porque aí nós vamos ver que depois desse cativeiro o Senhor manda Esdras, o Senhor manda Neemias para edificar novamente o templo, né? E aí vem o livro de Ageu, falando sobre a glória da segunda casa. Mas a gente sempre, hoje até parou mais, mas sempre se pregava sobre a glória da segunda casa. Mas se esquece que a glória só veio para a segunda casa depois que o povo se arrependeu. Então, pregar é. arrependimento hoje é difícil, porque quem que quer se arrepender? Cada um quer servir a Deus do seu jeito. Cada um vai fazer da sua maneira, mas não quer ouvir o que Deus tem para falar. E hoje Aí nós vem deveríamos estar fiel, como Daniel, né? Sem se corromper. Mas a gente vê que não é isso que está acontecendo. é que se nós olharmos para nós mesmos, para dentro de nós, e julgarmos a nós mesmos, nós vamos nos achar correto, né? Mas se Verdade. nós nos deixarmos direcionar pela palavra de Deus, aí nós encontramos as nossas falhas, não é verdade? É porque quando a gente Verdade. prega sobre arrependimento, cada um que queira olhar para si e se achar o mais santo possível. Na verdade é essa, infelizmente. É, Infelizmente por é isso isso. que a Bíblia diz que primeiro a gente tem que tirar a trave que está no nosso olho. Porque é a trave que está no nosso olho. Porque muitas vezes o nosso pecado é maior do que o do irmão. E a Bíblia fala assim, antes de tirar o cisco que está no olho do outro. Porque é pequeno, Então né? quer dizer que o pecado do outro é menor do que o seu, mas você consegue ver o outro e não consegue ver o seu. É Meu Deus, verdade. é Então, tremendo. a palavra de Deus, ela sempre nos dá a direção, né? A direção certa, a direção, né, correta. Você vê que esse tempo aí onde as igrejas elas estão fechadas, aí eu lembro daquela passagem que fala assim, que haveria um tempo nas pessoas existir
fome e sede, mas não era de água, não era de fome de comida, mas da palavra de Deus. E que palavra é essa? Uma palavra saudável. Uma Verdade. palavra a qual não só vai dizer para a pessoa que é só um mar de rosas, não vai dizer para a pessoa que você ser cristão é só mil maravilhas, não. Né? A palavra saudável, a qual vai direcionar as pessoas, olha, você vai ter aflições, porque Jesus Cristo ele falou, mas ele te garante a vida eterna, né? Porque Verdade. nada que nós enfrentamos ou passamos aqui nessa terra se compara com o céu, a moradia celestial que Jesus Cristo já nos preparou, não é verdade? E nós Verdade. vemos que as pessoas, ela tem sede disso. Elas têm sede disso. Muitas pessoas que elas querem ir, mas agora está fechado, não dá para ir mais. Não é verdade? E por É, isso, pode é falar. que muitas vezes, assim, nós estamos na igreja com o sentido errado, né? Nós vamos para a igreja buscar a nossa salvação e muitos vão para a igreja buscar os bens materiais. Pode ver que a pessoa sofre, 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 sofre e só vai mesmo quando vê que não tem mais jeito, é quando já está nas últimas, né? Doente, com enfermidades que o médico não tem mais jeito, vai viver ali padecendo no, nos remédios. Então vai por causa da cura, porque quer a cura. E é muitas vezes o Senhor até aperta, deixa um pouco sofrer, que é para provar o coração da pessoa, porque Deus sabe, se curar ali, não volta mais. Então só vai Verdade. na base do interesse, né? Não mais querendo o céu, né? Porque imagina como vai Verdade. ser maravilhoso aquele dia quando Jesus voltar e poder olhar para nós e falar assim: vinde benditos do meu Pai, né? Entrai para a morada que eu vos preparei. Nossa, eu fico pensando, como será o rosto de Jesus? Porque os discípulos, eles viram Jesus em carne, né? E agora É, Jesus, ele está resplandecente. Então, é diferente, né? Eu acho que os é, discípulos também devem estar querendo saber, né? Como Jesus está agora. Fico pensando é. assim na minha maneira de pensar no Imagina. céu, assim, eu fico imaginando. E hoje, muitos dos cristãos já perderam isso, esse desejo de estar, É, esperança. querer Verdade. ver Jesus pessoalmente. E hoje a gente perde tanto tempo com tanta coisa e esquece que o que a gente tem que fazer aqui na Terra é proclamar o Evangelho. Hoje mesmo à tarde, eu saí para entregar uns folhetos na rua e pessoas recusavam. A gente fingia que não estava nem vendo, passava direto. Então a gente vê que, meu, como que tá a humanidade hoje? Tá sofrendo, tá no vício, tá ali, ó, mas não se rende. Meu Deus do céu, é terrível. Terrível. É que o diabo ele lança de tal maneira assim na mente da pessoa para ela não enxergar, né, o que é verdadeiro, né, o que é bom, não é verdade? O inimigo ele faz isso, né, com as pessoas. Ele faz É, isso porque cauteriza a ele mente, sabe né? que ele não tem salvação, né? E Né? atingindo, né, os filhos de Deus na face da terra, aí o pai, né, atingiu o pai, né? É que nem a passagem da Bíblia Exatamente. fala, não é verdade? A Bíblia fala assim que só tem dois caminhos, né? É céu ou inferno. E a gente evangeliza e a gente vê muitas pessoas que já são desviadas. E pode ter certeza que todo mundo já conhece, já ouviram falar de alguma forma, mesmo que não teve um encontro, mas já ouviram falar como Deus é maravilhoso, do céu, do inferno. Muitos não acreditam, né? Mas a gente sabe que é uma realidade, né? E o É uma Senhor, realidade. ele permite o sofrimento aqui na terra e muitos não entendem. Ah, mas é uma criança, é inocente. Ah, mas é um pastor. Ah, mas é um fulano que não faz nada para ninguém. O Senhor permite a situação para ele nos mostrando a sua misericórdia. Porque se não fosse assim, Jesus já poderia ter voltado e levado só aqueles poucos, porque são poucos, né? A Bíblia fala que são poucos os escolhidos e muitos os chamados, né? E ele pegava aquele, levava para ele e deixava o resto padecer no inferno. Mas não, é por misericórdia, o Senhor está permitindo esse Covid todo para apertar a humanidade, para o povo se voltar para o Senhor, se lembrar dele, né? Porque na dor a gente lembra de Deus, né? Se a gente entrar ali no hospital onde está o povo ali entubado e perguntar, começar a falar de Deus, pode ter sim alguém ali que está com o coração
tão endurecido que vai recusar, mas a maioria vai querer, a maioria vai aceitar, porque Verdade. dor. É na dor que a gente se quebranta. Então, o Senhor, ele não tem prazer no sofrimento, mas ele deixa. Se Deus deixou Jesus, que era o único filho dele, morrer na cruz por nós, imagine nós, que somos pecadores assumidos, né? Porque a gente peca sabendo que está pecando, e mesmo assim a gente não se arrepende. Então, o Senhor permite sim a dor, o sofrimento, para nós saber que Ele é Deus. Mas mesmo assim, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos dá direção, porque muitas vezes nós estamos sendo provados, mas aí o Senhor fala: olha, vai por aqui. O caminho parece difícil, mas o final dele é a vitória. E aí, quando a gente toma posse da vitória, a gente fica tão feliz que até esquece o processo que passou, né? Mas não é fácil, mas é É, possível, porque Deus é do por isso que as impossível está pessoas, conosco. é por isso que se as pessoas tivessem uma vida só de felicidade, ninguém procuraria Jesus, né? Ninguém Verdade. procuraria. A prova disso é que Adão e Eva estavam onde? No paraíso e pecaram. Na felicidade, você tá vendo? Na felicidade Tinha ali. tudo do bom e Tudo do melhor no perfeito. paraíso. Tava ali, só, nossa, não precisava trabalhar, não tinha cansaço, não tinha fadiga, não tinha doença, não tinha nada. E o que eles foram fazer? Desobedeceram a Deus no paraíso. Agora, Jesus veio padecer aqui no deserto. Ele teve que vir nascer numa manjedoura, teve que passar por tudo, ser humilhado, ser chamado muitas vezes de demônio, né? Ser Foi. rejeitado, ter pessoas que ali duvidavam, queriam o tempo todo. Estava ali sendo seguido por uma multidão, mas muita gente queria só, era curiosidade para ver se realmente ia fazer. E outros por interesse, né? Interesse de Interesse. vida, né? É, né? Porque Tem, ele tem os multiplicava. 10, os 10 leprosos lá que só um voltou para agradecer, né? E hoje a E era gente vai ver, samaritano, não era um ímpio. nós estamos vivendo a Bíblia, de capa a capa. Estamos vivendo a Bíblia. Então, ali Jesus, mesmo passando por tudo aquilo, ele não pecou. Foi cuspido, deram vinagre em vez de dar água. Foi açoitado, sendo que o Deus Todo-Poderoso, em forma de gente como nós, ele sofreu na pele muito mais do que nós e não pecou. Né? Adão e Eva estavam no paraíso, pecou. Então, o Senhor ele nos mostra que se for no bem bom, a gente não vai chegar no céu, porque a gente vai se corromper. É na dor, é no processo que nós vamos vencer. Nós precisamos somente perseverar, porque Deus ele não deixa nós desamparados, né? E às vezes, Jussana, assim como, só lembrando lá do que você falou lá do paraíso, Adão e Eva, e às vezes a pessoa erra, aí vai colocar a culpa em alguém, né? Como Verdade. assim Adão colocou a culpa em alguém? Alguém. Ah, Sim. não, foi por causa do meio, foi por causa da convivência, E, né? não, e Às vezes até a pessoa também hoje fala há assim, essa discussão, né? De quem foi a culpa. então, Foi de Eva, foi de Adão, é todos. foi da cobra, foi Todos. da É serpente. que nem, é que nem Paulo falou, todos pecaram e todos estão destituídos do reino do céu. Mas Pois Jesus é, Cristo, com a sua graça, nos reconciliou, né? é Para verdade. obtermos a salvação, a vida eterna. E às vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou servir a Deus agora não porque meu esposo não serve. Não, não vou servir a Deus agora não porque minha esposa não serve. Não, não vou servir a Deus agora não porque meu filho não serve. Mas nós temos que ter em mente, como Ezequiel, capítulo 18, que a salvação ela é particular, ela é É individual. verdade. Logicamente que nós oramos pelas pessoas para que Deus venha salvar elas, mas se a gente não clamar por nós, nós também É vamos verdade. perecendo pelo caminho. Por isso que a gente tem a salvação particular. Eu tenho que querer a salvação. Na verdade, as pessoas É têm que querer a verdade. salvação. Elas têm que querer entrar no céu. Na É verdade? verdade. Verdade. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí muitos pregam e acreditam que a santificação é só jejum e oração, né? Mas Paulo ele diz que é corpo, é alma e é espírito, né? Ah, mas a É. roupa não faz ninguém, a roupa não salva ninguém, né? Mas assim, nem todas as coisas nos convêm, né? Nós Convém. temos que fazer a diferença, porque já pensou, tá uma crente e uma ímpia vestida igualzinha.
você vai olhar lá, você vai dizer qual delas que é a crente. É que nem a Né? Bíblia fala, se as nossas ações não exceder aos ímpios, ou seja, ao que não serve a Jesus Cristo, que diferença vai ter? Nenhuma, Pois é. Então nenhuma. tem que ter diferença. Tem que ter. E também não é só o corpo, né? A gente tem que saber que a gente precisa perdoar, porque seguidores de Jesus são perseguidos. Os discípulos, ele já é. Jesus foi perseguido, imagine nós. Só pelo Né? fato da Então, pessoa nós já é vamos perseguida. ser perseguidos, sim, nós vamos passar por situações adversas, nós vamos chorar também, porque nós estamos aqui na terra. Jesus chorou, imagine nós. É, Então, se a porque- gente for comparar a nossa vida com a Bíblia, a gente vai ver que é o jornal de, do mês que vem mais atual. Porque quando eles inventam de falar alguma coisa no jornal que aconteceu ontem, a Bíblia já vem nos falando há milhares de anos atrás, porque a Bíblia não vem de sim, hoje, né? E já estava sim. tudo aqui escrito. É que nós é que não lemos. E muitos lêem e não entendem. É por isso que nós precisamos ler e pedir a Deus para nos guiar. Deus, eu vou ler a tua palavra. Então, fala comigo, me ajuda a entender. E é aos pouquinhos, né? Lê uma vez, lê de novo, porque ninguém sabe tudo. E toda vez que for ler o mesmo versículo, o mesmo capítulo, o Espírito Santo lhe dá um entendimento diferente. Essa é a novidade. É, Você está né? encontrando alguma coisa diferente. Muitos falam assim, a Bíblia se renova a cada dia, mas não é a Bíblia que se renova, é nós que somos renovados através da palavra, né? É, A palavra é poder de Deus, né? Nós precisamos dela. Então, quando nós lemos, nós criamos a experiência, nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele também padeceu. Ele também foi perseguido para ele tomar posse da coroa que Deus prometeu a ele. Ele teve que enfrentar a perseguição primeiro de Saul, né? Ele teve que passar por um processo que nem os irmãos dele acreditavam nele. Ele teve que matar urso, teve que matar leão, teve que derrubar gigante, teve que fugir inúmeras vezes por perseguições, até mesmo por parte do filho dele. que queria Davi tomar o lugar dele. sofreu, Pensou mas que ele foi desgosto, fiel. que desgosto na vida dele? O próprio filho Em querendo nenhum perseguir para matar ele, só momento para ocupar o ele lugar dele. desistiu de Deus, né? O livro de Salmos, ele relata bem que Davi, ele, todas as situações que ele passava orando, ele passava louvando, ele passava pedindo ajuda de Deus. Por isso ele venceu, né? E ele pecou Verdade. também, né? Ele também Pecou. pecou, mas ele também se arrependeu. Então nós Ele vemos sofreu as que, consequências, né? pois é, Justamente, isso sofreu as consequências, né? E às vezes você fala exato. assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou É, passando por isso? Mas vasculha, né? é Vasculha. verdade, Examina é direitinho, verdade. né? É só Talvez seja consequência de procurar que alguma vai ver. coisa, né? Talvez seja consequência de alguma coisa que a pessoa praticou, mas que se arrependeu, mas que essa consequência do tempo precisa, Exatamente. né? Paga, né? Na verdade, É, passa tudo por tem ela, uma que é a consequência do consequência. tempo. Tudo tem uma consequência. E nós pensamos que não, né? Nós podemos pecar, Deus perdoa. Deus perdoou Davi. Mas a espada ficou lá, ó, rodando na família dele um bom tempo. Uma Ele consequência, hein? padeceu, Consequência grande. ele teve, sofreu a dor do luto, ele perdeu o filho. Olha a dor de Davi. Mas ele sempre se arrependia. Vê que Davi, ele só adulterou uma única vez. Não vê Davi adulterando duas vezes, não, viu? Porque o sofrimento, a consequência do que ele passou, acho que ele não Pode queria. ter a consequência, né? Ele se arrepende até hoje de ter adulterado. Mas o Senhor Paga. deu a vitória, né? Porque o sucessor dele foi bem Salomão. Ô, Jussana, aí, às vezes, as pessoas falam assim que não, aqui na Terra vai pagar não, vai pegar quando chegar lá no céu. Ah, as Ah, consequências na Terra. e é E melhor que bem-aventurado é seja, aquele né? que... Sim, é bem-aventurado aquele que se arrepender e quanto em vida na Terra, né? Pois Porque é, quando chegar no porque céu, não tem, não chegou lá, tem, acabou. não tem esse Ou negócio se de, arrepende, não, Senhor, eu me arrependi agora. Não, não tem. Ou é ou se absolvição ou é arrepende condenação. aqui, ou lá não vai ter mais jeito, não. Não É tem chance enquanto a mais não para vida é chegar lá. esperança, né? Morreu já É, era. E o pior de depois, tudo é que Jesus está voltando, né? E o povo quer depois, se arrepender. depois da morte, o que segue é o juízo final.
Não é Verdade. verdade? Essa história aí de reencarnação não tem lugar nenhum, viu? Não, não existe. Não existe. Jamais existiu. Pois Aí as é, pessoas falam assim, mas Jesus encarnou, ele se fez carne, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria, né? exatamente. Porque tem essa ideologia aí que é, ó, estranha, né? Verdade. E hoje tem muitas discussões por conta disso, né? Todo mundo É, quer saber mais do que Deus da Bíblia. Mas se a é, gente começar a pedir a ajuda de Deus para entender, nós vamos ver que a santidade não é fácil. Não é fácil, não, mas é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, é um pouquinho a cada dia, até chegar no grande dia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E é, assim, nós estamos lutando hoje, né, para qualquer coisa a gente saber, não, Deus, pelo menos eu tentei, porque a Bíblia fala assim que Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Então, Deus está vendo o esforço daqueles que estão tentando, daqueles que realmente quer alguma coisa com Ele, alguém é que verdade. quer realmente ter uma vida com Ele, e Ele conhece as nossas forças, e aos poucos Ele vai nos moldando, né? É igual Jeremias ali no oleiro, né? Ali Jeremias 17, se eu não me engano, o oleiro pega o vaso com toda a paciência, ele espera o vaso se quebrar. Quando o vaso se quebra, é o crente se humilhando, é a pessoa se humilhando. Você vê que o vaso se E quebra, ali né? ele Não é ele que vai quebra o vaso, é o vaso que moldando, se quebra. vai Tá jogando um vendo? pouquinho de água. É aos pouquinhos, né? Nós é que temos pressa, mas Deus, ele faz no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. É, Jussana, Oi. você vê que é o vaso que se quebra. Não é o oleiro que bate no vaso para ele se quebrar, é o vaso que se quebra. Você vê que É, os vasos hoje se quebram quando vai ao contrário da vontade de Deus. Eles pois se é. quebram, né? As pessoas se arrebentam mesmo quando vai ao contrário da vontade de Deus, né? Porque se fosse a favor dos propósitos da vontade de Deus, não haveria tudo isso, né? Pois é. Não haveria. Verdade. Mas aí o É Senhor, como- ele deixa, né? Para ver até onde a gente vai. Aí chega uma hora que a gente não aguenta mais. É muitos que entram em depressão, muitos que vão presos, muito que é enfermidades, é um câncer. Muitos que o Senhor nem vai curar também, vai deixar se arrepender, salvar e já leva. Porque sabe que se deixar vai voltar tudo de novo. Então é assim, o Senhor vai trabalhando aos poucos e de maneira diferente em cada vida, né? É verdade. A Bíblia é espetacular, né? Nós podemos ler e a gente vai ver que o Senhor ele já deixou tudo escrito que nós iríamos passar hoje, né? As pestes, né? E a gente muitas vezes pega ali o Salmo 91 e faz de amuleto, acha que só deixar a Bíblia aberta, só conhecer o Salmo 91, Não. acha que já está guardado, mas não é assim. É para E na aquele que verdade, habita, tem que habitar primeiro na sombra do Jussana, Onipotente, para depois descansar, hein? é, e Jussana, e o Oi. Salmo 91, na verdade, ele não é nem uma oração, né? A gente lê, a gente medita nele porque a gente gosta de ler, porque aquela mensagem é uma mensagem boa, prazerosa. Toda a Bíblia é boa, né? E proveitosa, que nem diz mesmo a palavra do Senhor, né? Ela é apta para redarguir, corrigir, direcionar, né? Mas o Salmo 91, ele não é nenhuma oração, não é verdade? A gente lê porque aquela Sim, palavra, ela vem mesmo penetrando dentro da gente mesmo, e a gente gosta de estar debaixo da proteção de Deus, no esconderijo do Altíssimo, né? Porque estará seguro aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, né? Está seguro, que está debaixo da proteção divina, né? e ele nos Caminhará, guia, né? Porque para a gente habitar, a gente tem que estar do jeito que o Senhor quer, né? Que não é é, fácil, mas o Senhor, ele nos guarda, ele promete que ele vai nos guardar. Mas para isso a gente tem que estar obedecendo a sua palavra, né? Claro que ninguém consegue obedecer 100%, né? é, Porque se a gente for olhar, eu gosto de ver a história de Elias. Elias, um homem que fez o fogo cair do céu, né? Ele tinha intimidade com Deus, mas aí de repente vem Jezabel e ameaça ele, ele corre para a caverna. Então, a gente vê que nós precisamos acreditar mais, né, no que nós lemos e acreditar que nada que acontece à nossa volta
pode nos separar do amor de Deus, né? Verdade. E assim diz, né? Nada vai nos separar, nem a pandemia pode nos separar, nem, Verdade. nem uma doença pode nos separar do amor de Deus, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Deus, ele promete estar conosco aonde nós esteja, mas depende também de nós fazer a nossa parte, porque Deus é perfeito, ele está sempre ali pronto, né? Nós Verdade. sabemos que nós não somos ainda e nem estamos como Deus quer, porque senão ele já tinha vindo buscar nós faz tempo, Verdade. né? Mas estamos aqui fazendo o quê? Nos preparando, porque na hora que o Senhor nos chamar, nós temos que estar preparados, Verdade. né? Por isso que a graça do Senhor, ela nos alcançou, né? E como diz a Bíblia, não é algo que vem de nós, não é dom de nós, mas é dom de Deus para com nossas vidas, né? Então esse Sim, dom gratuito nos alcançou. É algo é, que somente na face da terra ninguém compra por dinheiro, é né? verdade. Essa graça de Deus, esse favor imerecido, e que Que basta que uma pessoa, onde ela a estiver, graça ela ela é querer. de graça, mas não foi de graça, né? Foi o preço de Não, sangue. não foi de graça porque o sangue de Jesus foi vertido, né? É Verdade. verdade. Não, dinheiro no mundo, dinheiro nenhum nesse mundo não compra a salvação. Hoje nós vemos Verdade. dentro de hospitais pessoas que têm muito dinheiro, mas cadê que compra a saúde? Ah, Que compra a cura para o Covid agora, né? é, Se a gente começa a perceber, a gente vê que os nossos bens materiais de que servem? Não vai nos salvar. E depois que morre, fica tudo aí. tudo vai ficar, Tudo tudo vai fica. ficar. Verdade. Meu Bagagem Deus. nenhuma, não vai poder levar nada. A Nem gente o, não nem leva o nada. cabelo que você hidrata você vai poder levar, Nem o né? corpo que muitos cultuam aqui na Terra, né? Verdade. Não vai Vai ficar levar. tudo. Vai ficar Só tudo alma e aqui. espírito vai direto. É verdade. E aí, depois que estiver lá, é que nós vamos saber, né? A Bíblia fala assim, né? Uma passagem que esses dias eu estava me lembrando dela, que Jesus ele fala assim a um homem que ele estava firmado nos seus bens materiais. Ele fala assim, louco, se hoje viesse te pedir a tua alma, quem queria levar, né? Os bens materiais dele, ele morreu naquela mesma noite, tendo celeiros cheios, fazendas, Sim, vários, casa, né? vários animais, gado. É, E ele levou o quê? Não levou nada. nem Nadinha. mesmo a salvação, né? Porque nem É, isso ele é, tinha. é igual aquela passagem do Lázaro e do rico, né? Isso, Lázaro pô, se humilhava. Ele queria comida. Somente as migalhas caíam da mesa. O rico negou-se. Quando morreu os dois, o rico, que não tinha piedade, foi para onde? O Lago de Fogo. Lázaro foi para o seio de Abraão. Então, e é como estamos falando agora, né? O rico só foi se humilhar, se arrepender, quando? Quando estava lá no Hades. e aí foi tarde Aí demais. ele queria se arrepender, mas já era tarde. E hoje o Senhor ele Então, nos dá a oportunidade do arrependimento. Hoje, verdade. todos os dias que nós nos levantamos de manhã, é o Senhor falando: olha, vai É a de novo. oportunidade dada. Tenta mais uma vez. Eu Verdade. estou te dando mais uma chance Verdade. para você tentar. Verdade. Né? E aí a gente não consegue sequer ser grato a Deus por acordar de manhã, né? Acorda, já acorda preocupada, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, esquece de agradecer, Senhor, obrigado, porque eu acordei. Porque muitos uma hora dessa estão mortos, muitos uma hora dessa não tem nem saúde, né? E não agradece. E Não aí consegue muitos ser grato a já Deus pelo acordam, dom da aí já se põe naquela posição de Marta, né? Já fadigado, fadigado, muitas coisas para fazer. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e preocupado, e aquilo não vida. tem nem ao menos para ler um versículo da Bíblia ou fazer uma oração ali, nem que seja em pensamento, né? Já sai Sim, aquele alvoroço todo. Nossa vida, a palavra do Senhor diz que é como um sopro, né? Um vento. Pum, verdade. bateu. Tá? De repente, é como uma vela acesa, vamos dizer aqui um exemplo mais claro e físico. Soprou, pronto, acabou. Acabou. Quer dizer, E aí, o que que a gente fez? O que que vamos levar? Nada. Né? O que que vamos apresentar a Deus? Né? Tem um louvor da harpa que fala assim: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Né?
vai ter, É. como pode ter as mãos vazias e se encontrar com Jesus? Depois que ele nos deu tudo, porque hoje nós precisamos ser gratos a Deus por tudo, por respirar. Veja que tem gente que está morrendo porque não consegue respirar. Não consegue Tem gente, respirar. tem gente que não tem uma perna, tem gente que não tem um braço, tem gente que não tem casa. Tem muitas vezes eu parei para observar os mendigos ali, eles são felizes da vida. Eles cantam, eles bebem, eles fazem, mas eles estão felizes ali. E aí muitas vezes a pessoa tem tudo, tem casa, tem carro, tem família e não consegue Tem ser lugar grata. quentinho para dormir, né? E E eles as coisas dormem não. no relento, e mesmo com toda a situação que eles passam, eles cantam, eles estão ali brincando, são alegres. Lógico que a gente sabe que é passageiro tudo aquilo, né? Mas a gente vê que eles ainda conseguem muitas vezes ser mais felizes do que muitos que têm tudo. Porque se for parar para pensar, tem gente que tem muito dinheiro, mas está em depressão, está na solidão, está É, rodeado de gente em volta dele, mas tudo interesseiro. foi- Que a hora que perder tudo, não tem ninguém, né? é, Então é melhor você ter poucos e ser verdadeiros do que é verdade. viver rodeado de muitas pessoas que só querem pegar os seus frutos, né? É. Usufruir do suor, do seu rosto, Do seu né? trabalho, E né? não são de verdade. E não são de verdade. Então hoje nós estamos vivendo uma situação que é só Deus mesmo para nos ajudar. E começar a palavra aqui de Daniel, né? E Daniel, É. ele não tinha muitos amigos ali, né? A gente vê que sempre foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas me parece que eles nem sempre estavam juntos. Muitas vezes Daniel É. estava sozinho. Quando Daniel Sozinho. foi para a cova dos leões, ele estava sozinho. Sadraque, Mesaque e Abednego ainda foi para a fornalha os três juntos, né? Né? Mas Daniel teve que enfrentar o leão, foi como? Sozinho. É. Então, muitas vezes a nossa amizade, a nossa companhia vai ser somente mesmo nós e o Senhor. E muitas vezes por permissão dele mesmo, porque para nós Sim. entender que nós somos dependentes dele, para nós aprender a confiar nele, né? A saber que a nossa esperança está nele, porque a gente tem essa mania de colocar a nossa confiança no irmão, no pastor, né? Na vizinho, no vizinho, no marido, na esposa, no filho. E chega naquela hora que a gente mais precisa é que ele nos falta. Mas é permissão de Deus, porque nessa hora Deus vai nos ensinar que nós somos dependentes dele para tudo. Nós precisamos dele para viver, para respirar, para acordar, para trabalhar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, né? E a porta que Deus fecha também, ninguém abre. Então nós dependemos dele para tudo. E Deus está mostrando que nós dependemos dele. E muitos estão vendo agora. Que É, para o tá mostrando. Covid é só Jesus mesmo. Só Jesus, não É. tem remédio. Muitas pessoas tomaram a vacina e estão pegando o Covid do mesmo jeito. Então, está usando máscara, está usando álcool, mas é só Jesus. Deus ele está mostrando para a população que ele é quem governa. Não é o povo que governa, é Deus que governa. E por isso que ele permitiu isso aí para que as pessoas viessem entender que é ele e mais ninguém. Não é verdade? As pessoas, o governo está fazendo isso, isso, aquilo. É Deus que governa, né? E Verdade. ele permite. E ele permite as coisas acontecerem para É, mostrar justamente para a humanidade que é Deus que governa, não é o homem que governa. e E começa a não é conforme culpar, a né? vontade do É homem, mas a culpa do vontade de Bolsonaro, Deus. é Hã? culpa disso. Aí começa a colocar a É, culpa no outro. É a culpa do é, presidente, é a culpa de não sei o quê. Não, é a culpa nossa. A Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender e buscar, se humilhar de todo o coração, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, depende de nós, né? Nós queremos a é. bênção, quer que Deus tire o Covid da terra? Então, vamos se humilhar. Vamos fazer como Daniel fez. Ah, mas eu não sei orar. Leia aí Daniel 9. E Daniel, ele ensina como orar, se humilhando, né? Pedindo perdão, né? Reconhecendo as falhas, as fraquezas, porque todo mundo tem uma fraqueza. Paulo disse isso, que todo mundo tem o seu espinho na carne. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, a hora que nós começamos a nos humilhar,
é que o Senhor começa a trabalhar em nós, né? Começa a aperfeiçoar, né, mais dele dentro de nós. Mas tudo depende de quem? De nós. De nós. Porque Deus ele já está prontinho, é nós que estamos aqui precisando, É né? verdade. Deus é fiel. Tá bom. Deus é fiel. Então vamos finalizar por aqui, né? Vamos fazer oração para estarmos finalizando. Se Deus permitir, nós faremos outras lives aí. Tá bom, meus amados irmãos? Siga lá o canal Márcia Andrade lá no YouTube, que lá diariamente eu posto a oração, a pregação e o louvor às 11h30 e às 19 horas. Jussana, você Não, só vai quero falar alguma coisa? agradecer a todos. Eu tenho um canal também, mas está parado. Esses dias não estou postando nada lá, mas procura lá, Justana Santos, que vai me achar, né? Só agradecer a todos pela paciência, né? Ficaram aí ouvindo a palavra. Que o Senhor possa falar mais a cada coração aquilo que nós não conseguimos expressar, que o Espírito Santo venha e comece a trabalhar nos nossos corações através da palavra, né? Amém. Deus abençoe pela sua participação, Jussana. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a cada ouvinte aí também que esteve aqui conosco, no nome de Jesus Cristo. Que Deus ele venha em prol da tua vida, da sua necessidade, da tua casa. Que Deus ele venha te dar ânimo, fortaleza, renovar a tua força, no nome de Jesus Cristo. Que você seja renovado por Jesus todos os dias. Que a graça do Senhor venha te envolver sempre. E que o Senhor venha dar estratégia para cada um, saber lidar com as necessidades, os conflitos do dia a dia, no nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja no teu coração e na tua família. Que a luz do Senhor resplandeça dentro do teu lar, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para Amém. nós finalizar. Vamos orar. A Jussana, pode iniciar. Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós com detalhes. Nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque se não fosse o Senhor em nossa vida, nós não estaríamos aqui para contar a história. Por isso nós somos gratos a Ti por tudo. E o Senhor possa abençoar a cada vida que vai assistir, que está assistindo essa live. Que o Senhor possa entrar com a providência, com livramento nas nossas vidas, guardando de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor possa estar enviando o Teu socorro, meu Pai, colocando em Tuas mãos, Senhor, todas as causas, tudo aquilo, meu Pai, que tem afligido o coração e a alma dessa pessoa. Que o Senhor possa arrancar com as Tuas mãos poderosas. Que o Senhor possa agir, Senhor, na vida deles, trazendo cura, trazendo arrependimento, perdão de pecados. E o Senhor possa, Senhor, trabalhar, Jesus, na vida dessas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, pelo poder que há no Teu nome. Que nós possamos aqui ser canal de bênção, meu Pai, na vida dessas pessoas. Abençoa, confirma a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até É, Senhor. breve. Tchau. Amém. Tchau.